Grande alegria, mais uma vez, estarmos reunidos neste local de culto, chamado Comunidade Cristã Pedra Angular. Amém? Então nós temos esse privilégio, é um privilégio podermos estar aqui saudáveis, né? Podemos, sabe o que é, amados? Estarmos em comunhão, né? É claro, pouca gente aqui, mas estamos em comunhão. Aleluia. Né? Amém, louvado seja Deus. Papai querido, é contigo. Espírito Santo, é com o Senhor. Foi apresentado a Ti a minha vida e peço que o Senhor faça uso de mim, porque estou aqui para a Tua glória. De mim mesmo, Senhor, o Senhor sabe que não sou capaz de nada, nenhum ser humano por si próprio é capaz de nada. Aleluia. Pelo Senhor. Amém, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias hoje aqui. O livro de Timóteo, 2 Timóteo, não, 1 Timóteo capítulo 2, viu, igreja? 1 Timóteo capítulo 2, e do versículo 1 em diante nós vamos estar lendo, amém? Louvado seja Deus, glória ao teu santo nome. É uma prática que a palavra do Senhor nos ensina. E esse irmão, o irmão Paulo, ele, na verdade, ele estava instruindo, né? Outros irmãos, e essa instrução serve para cada um de nós, viu? A Bíblia fala o seguinte, ó, a partir do versículo 1: antes de tudo, pois, exorto, quer dizer, eu vou pedir para vocês, eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu, e em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amada igreja, existem situações que nós nos deparamos e que esse mundo nos sufoca de tal maneira com os problemas que surgem, que muitos de nós não nos atentamos para a oração. Ficamos preocupados com os problemas, com o problema que surgiu, e não vamos buscar na fonte de água viva a solução da nossa sede, né? Porque quando surge um problema, o que nós queremos é resolver esse problema, e muitas vezes nós queremos resolver por nós mesmos, você entendeu? E aí é onde está o grande erro, né? Essa prática da oração por todos os homens, um só mediador, você está entendendo? Tem que estar inserido nas famílias, tem que estar inserido desde do pai de família, a mãe de família, todos da família, orando, apresentando sempre as causas que para nós é impossíveis. Amém? Então nós temos que estar sempre orando. A Bíblia nos ensina, nos exorta, não só aqui, mas em vários capítulos, versículos da Bíblia,
nos orienta para estarmos sempre em oração. Porque é através da oração que nós, movemos, de uma certa forma, o nosso Deus em prol da solução desta causa. Amém? É através da fé, porque quando nós oramos, nós temos que ter certeza do que aquele problema já foi resolvido. Amém? Quando nós estamos falando com Deus, quando nós estamos em oração, apresentando uma causa, nós temos que estar apresentando esta causa em oração a Deus com a certeza plena que o Senhor está nos ouvindo, e esta oração vai surtir grande efeito. Aleluia. Em nossas vidas. Verdade. Louvado seja Deus. Diz assim: antes de tudo, quer dizer, antes de você ficar preocupado, remoendo o problema, antes de você, vamos dizer assim, contar para outras pessoas aquilo que aconteceu, antes de você, amados, querer tomar partido por aquele problema, muitas vezes foi uma situação que surgiu, uma pessoa se levantou contra você e, vamos dizer assim, criou uma situação de mentira ou até de, um problema que surgiu. Antes de tudo, pois, oriento você que se use a prática de súplica, orações e intercessões, ação de graça em favor de todos os homens. E aí está falando o seguinte: além de você estar apresentando a sua vida ao Senhor em oração, você está orando por outras pessoas, está orando por homens. Quando fala homens, está falando de homens e mulheres, tá? Então, está orando pelos homens, está entendendo? Aí está falando o seguinte: em favor de todos os homens, quando você está orando. No 2, o seguinte: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivemos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí eu me volto, sabe para quê? Para o Brasil. Eu me volto para os povos brasileiros. Nós sabemos que existem tantos e tantas locais de culto, que chamamos de igreja. O povo de Deus, na verdade, são muitos no Brasil, muitos e muitos. Mas eu não sei se esses povos estão, vamos dizer assim, atentos para a oração com relação às autoridades, com relação ao presidente da República, com relação a, vamos dizer assim, aos deputados federais, senadores, aos desembargadores, juízes, ministros. Você entendeu? Eu não sei se todo esse povo está engajado. Estou falando do povo de Deus que conhece a oração, conhece o poder da oração quando nós fazemos em nome de Jesus. Então, amados, eu não sei, isso aí é uma questão, porque eu tenho até certeza, se esses povos, se toda essa grande quantidade de irmãos e irmãs do Brasil, se estivesse ali em oração constantemente, não só apresentando o presidente da República, mas também apresentando todos os políticos, eu tenho certeza, Vitória, eu tenho certeza, deixa eu ver aqui, pastor Alexandre, Henrique, eu tenho certeza, amados, que estaríamos em uma situação melhor. Não por conta do presidente da República, não por conta daqueles que são ali, os políticos, não por conta vamos dizer assim, dos deputados federais, não por conta, amados, ali dos ministros, não por conta ali dos senadores, desembargadores, juízes, mas por conta de um povo voltados, você está entendendo? A oração, pedindo a Deus, sempre voltado por uma causa. Senhor, opera na vida deste homem, porque eu sei, Senhor, que as autoridades foram constituídas pelo Senhor. Isso a tua palavra nos ensina. E eu tenho certeza que isto muda qualquer situação. Amém? Amém. Provavelmente
está faltando muito. E nós precisamos orar mais e mais, né? Um pelos outros, né? Apresentando nossos familiares. É tão bom, Vitória, quando você tem essa consciência que a oração ela muda uma situação, né? Eu tenho certeza que você orou bastante pela sua mãe, eu tenho certeza que você continua orando, e isso é um mandamento, é um ensinamento, né? Que Jesus deixou para todos nós. Ele usou pessoas como o apóstolo Paulo e outros apóstolos, discípulos, né? Para estar passando para nós, né? O poder da oração. Você está entendendo? A oração ela move situações, e a oração é uma conversa, mas uma conversa de fé. É uma conversa que você está fazendo acreditando no teor desta conversa, desta oração. Amém? Aleluia. Do poder desta oração. Então aqui diz o seguinte, olha, no 3, isto é bom. No 3 diz o seguinte, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Você está entendendo? Quando você intercede, quando você ora por outra pessoa, amado, pode ter certeza que o Senhor, além de abençoar aquela pessoa que você está designando a oração, a bênção passa por você. Você entendeu? Porque isso é notório. Quando você ora por uma pessoa, pode ter certeza. Você está entendendo? Isso é natural dentro daquilo que é espiritual. Está entendendo, querido? O poder da oração, ela passa por você e vai fazer efeito naquela pessoa. Glória a Deus. Amém? Amém. Por isso que eu digo, é tão bom quando você apresenta os seus familiares. É tão bom quando você apresenta também a sua parentela, né? Em oração. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor visite fulano de tal, Senhor. Faça com que ele entenda o poder da oração, da tua graça, porque a tua graça, Senhor querido, é um favor imerecido. Glória a Deus. Assim como eu, aí você fala Aleluia. de um tio, você fala do avô, fala de qualquer que seja parente, ou todos. Assim como eu, Senhor, ele também não merece, eu não mereço, nem ele merece ser salvo, porque a tua graça é um favor imerecido. Mas eu peço que o Senhor também alcance ele com essa graça. Aleluia. Amém? Amém. Então diz o seguinte, olha, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o conselho. No 4 diz o seguinte, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Amém. Então é um desejo de Deus que todos sejam salvos. Amém? E além de ser salvo, também tenha pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Aleluia. Você tem que ter o pleno conhecimento desta verdade, que é Cristo Jesus. Amém? Então, olha, no 5 diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, você entendeu? Só um. Não adianta, eu não vou falar aqui das pessoas que ficam adorando outro tipo que dizem santo, não é verdade? Pensando que está... Não, a palavra é clara. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Aleluia. Entendeu? Amados, no 6 diz o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Olha quem está falando. Foi Jesus que fez isso, nós sabemos disso. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Glória a Deus. Testemunho, ele falou: o testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Olha, no 7 fala o seguinte: para isso fui designado, isso aí é o apóstolo falando, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, aqui no 7, não minto,
ele falou, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, amados, imagine vocês que um homem que ele se deixou, está entendendo? Naquela época, Jesus, na verdade, ele era 100% homem, né? Quando ele veio aqui para morrer em nosso lugar, 100% santo, 100% Deus, está entendendo? Então, o que acontece? Foi ele que se deu, ele veio como uma oferta, você está entendendo? Oferta agradável para nós, ele se ofertou para nós. Ele veio e morreu no nosso lugar, você está entendendo? Porque não havia outro meio. Glória a Deus. Não tinha outra alternativa se não fosse a morte de Jesus. Aleluia. Né? Para que através da morte dele nós tivéssemos vida em abundância, vida eterna, só através da morte de Jesus. Né? O Adão, na verdade, Deus ele preparou Adão, mas na verdade Deus só preparou para nós sabermos que um ser humano comum não seria capaz, viu, Vitória? Um ser humano comum não suportaria aquilo que Jesus suportou. Amém? Então, amados, esta orientação da fé, esta orientação de orarmos uns pelos outros, esta orientação de estarmos sempre, muitas vezes você está em um lugar até movimentado, mas você eleva o seu pensamento a Deus. Falou, Senhor, que situação aquilo ali. Você vê uma coisa que está se passando ali, você leva o pensamento a Deus. Falou, Senhor, olha a situação aqui, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre essa pessoa. Na verdade, muitas vezes um assalto, uma coisa que aconteceu ali. Você entendeu? Não precisa você chegar lá e falar, Senhor, olha a situação. Vai em pensamentos. Senhor, entra com tua providência, Senhor, nesta vida. Não permita que essa pessoa, um acidente, por exemplo, acidente de rua, não permita que essa pessoa morra, Senhor. Coloca, na verdade, coloca o teu espírito de vida sobre essa pessoa. Na verdade, então, você está entendendo, não precisa, mas aí no momento oportuno, que você possa orar, que você possa dobrar o seu joelho na sua casa, no lugar que você possa fazer isso, nunca deixe passar em branco. Amém? Nós vemos aqui, quer ver, voltando aqui um pouquinho, amém, no livro de, louvado seja Deus, no livro de Lucas, no capítulo 22, vamos ver o 40 que diz o seguinte, o 40 fala o seguinte, no capítulo 22, no versículo 40, vamos falar aqui um pouquinho, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, isso aí foi Jesus quando ele estava indo para o Getsemane, né? Então o que acontece? Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai, para que não entreis em tentação. Você entendeu, querido? A orientação para você orar, ela é muito clara. Nós temos que estar sempre orando. E olha, eu posso falar para você, hein? Como eu falei do Brasil, muitas e muitas pessoas de outros países não se atentam muito para a oração. Ora, mas ora pouco, né? Se nós formos colocar em prática aquilo que Jesus fazia, dando exemplo daquilo que nós poderíamos fazer mais e mais, não é verdade? Nós temos que orar mais e mais, por mais que oramos. Você entendeu? Oramos. Então nós temos que estar sempre atentos. Numa casa, uma casa de 5 pessoas, na minha é muito mais, mas eu digo numa casa de 5 pessoas, a pessoa se fizéssemos assim, um rodízio de oração, seria maravilhoso, né? Um ora, depois mais um tempo vai outra pessoa ora e tal, seria maravilhoso. Aí, amados, no 44, diz o seguinte, ainda do Lucas 22, falei do 40, que diz o seguinte, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele estava falando para o discípulo, viu? Aí, aqui no 44, do 22, diz o seguinte, e estando em agonia, isso já era Jesus, viu? Aí já era Jesus. Estando em agonia,
agonia, orava mais intensamente. Você imaginou? Olha, ele estava em agonia porque ali ele estava sentindo já o peso do nosso pecado, dos nossos delitos. Então, diz o seguinte, né? Ele estava ali já sabendo que já se aproximavam os dias dele ir para o Calvário, para a cruz, já sabia que ele estava próximo. E aí o que acontece? Em agonia, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Você imaginou? Que agonia, que agonia o mestre estava passando. Você entendeu? Quando faltavam pouquíssimos dias para ele se entregar, ele sentia aquela agonia, aquele peso. Sabe quando nós humanos, nós hoje, nós sabemos ali que vai acontecer algo assim, vamos dizer que é algo até bom, eu vou até levar para esse lado bom, daqui mais uns dias. Então o que acontece que nós fazemos? Ficamos na expectativa boa, tá entendendo? Se, por exemplo, uma festa que vai acontecer, então você vai participar dessa festa, você vai ficar na expectativa boa. Porém o mestre, ele sabia que aqueles dias estavam se aproximando, você entendeu? Ele sabia, ele estava orando mais intensamente. Ele já orava anteriormente, mas ali ele estava orando mais intensamente, porque os dias estavam se aproximando. Ele sabia o peso, daquilo que ele ia passar, entendeu? Ele sabia daquilo tudo que ele ia sofrer por causa de nós, entendeu? E aí, amado, sabe o que acontece? Levantando-se da oração, ele estava orando lá no monte, então foi ter com quem? Com o discípulo, e os achou dormindo de tristeza, quer dizer, e no 46 o seguinte, e disse-lhe: por que está dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Mais uma vez ele estava alertando os meninos, os discípulos, para que eles pudessem orar, né? Para não entrar em tentação, entendeu? Porque sabe o que acontece, querido? O que eu falei antes aqui, através da mensagem? Porque assim, quando você tem um problema, quando você surge um problema na sua vida, nas nossas vidas sempre surge, né? Na humanidade nossa, o que acontece? Muitas vezes você focaliza o problema, você entendeu? E nós temos que saber o que aconteceu. Aconteceu um problema, mas o meu Deus é maior. Amém? Glória a Deus. Surgiu um problema, o pastor Alexandre, surgiu um problema, mas eu tenho certeza que o meu Deus vai, você está entendendo? Vai estar com providência para que eu me saia bem desse problema. Amém, igreja? Amém. Então é nisso, amados, que nós temos que crer. Nós temos que crer que nós servimos, nós temos um Deus, que Ele é maior do que todas as coisas. Aleluia. Tem um louvor que fala assim, que o nosso Deus é maior do que todos os problemas, maior que essa enfermidade. E nós temos certeza disso, que Ele é maior do que todas Aleluia. as coisas. É que nós não sabemos e imaginamos a grandiosidade desse Deus que nós servimos. Aleluia. Que através do seu Filho, Vitória, sabe o que Ele fez? Nós fomos feitos filho dele. Através de Jesus. Amém? Olha que maravilha. Então nós não somos mais cidadãos e cidadãs da terra. Nós somos cidadãos e cidadãos do céu. Glória a Deus. Nós já reinamos com Cristo Jesus, né? Isso é que é importante. Amém? Então nós temos essa incumbência, igreja do Senhor, de estarmos sempre orando. Presente seus inimigos, né? Tem uma pessoa que se levantou contra você, não teve jeito, e ali você tentou contornar a situação, mas não teve jeito. Muitas vezes a pessoa não quer saber de você, está entendendo? Por exemplo, o que você tem que fazer? Pai,
eu apresento essa vida em tuas mãos. Senhor, entra com providência para que o coração dela seja quebrantado. Você entendeu? Eu quero ver essa pessoa também glorificando o teu nome. Aleluia. Entendeu? Seja com no caso, Vitória, um namorado, seja com o esposo, seja com o vizinho, seja com qualquer que seja a pessoa. Aleluia. Pode ser na escola, né? No caso do Henrique, seja na escola com a pessoa, ou um coleguinha de escola, né? Ou até mesmo, digo assim, uma namorada, pode ser com qualquer pessoa. Entre em oração. Faça com que o Senhor, através dessa súplica, você está entendendo? Olhe para a situação, olhe para você e através da sua súplica, através desta oração, Ele entre com providência na vida desta pessoa. Aleluia. Amém? Amém. Uma oração move o mundo. Uma oração que você faça, crendo que já aconteceu, ela muda situações. Você entendeu? E eu tenho certeza disso, Vitória, e todos que aqui estão. Quando se faz uma oração da fé, que toda oração é da fé, é você colocar fé naquilo que você está falando com Deus, não é verdade? Eu tenho certeza disso, que o Senhor, sabe por que Ele entra com providência? Porque Ele mesmo nos orienta que nós temos que orar. Orar sem cessar. Ele fala, orar sem cessar é isso, você está sempre em comunhão. Senhor, esta semana é uma semana de bênção. Senhor, este dia é um dia maravilhoso. Pode se levantar de manhã, apresente o seu dia a Deus. Senhor, eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia brilhante. Aleluia. Um dia que o Senhor preparou para mim. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, é um dia maravilhoso, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que preparou para todos nós. Glória a Deus. Amém? Amém. E eu encerro, a minha participação neste dia de hoje, pastor Alexandre. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade, ao Pai Santo. Muito obrigado ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor sabe, Pai querido, das minhas limitações, o Senhor sabe da limitação do ser humano. Mas, Senhor, eu não me limito em falar daquilo que o Senhor preparou para mim, Senhor querido. Eu sei, Pai, que é o Senhor através do Teu Espírito que usa a minha boca para falar. É o Senhor que tem estado sempre presente em minha vida, Senhor, e na vida de todos os meus familiares. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor me inspire mais e mais a estar conversando com o Senhor, através, Senhor, da súplica, através das intercessões, Pai, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, o que eu peço neste momento, Senhor, é que o Senhor, meu Pai amado, esteja sempre presente na vida, tá, Senhor, de cada uma dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão presentes. Aleluia. Senhor. Que o Senhor esteja, meu Pai amado, também, Senhor, visitando aquelas pessoas que não puderam estar aqui nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá livramento, meu Pai, de todos os espíritos das trevas. Nos proteja, meu Pai, nos guarda, meu Pai, de todos os adversários, Pai Santo. Nós sabemos, meu Pai amado, que, ó Senhor querido, assim como Isaac estava ali, Senhor querido, prosperando, meu Pai amado, naquela terra, Senhor, difícil, Senhor. Meu Pai querido, e aqueles homens, Senhor, ali, vamos dizer, tapando os poços, ali, querendo fazer de um jeito, e aqueles adversários, Senhor querido, ali, Senhor, tapando os poços, meu Pai, mas quando o Senhor está no negócio, Senhor, não tem nada que possa impedir. Por isso eu peço ao Senhor, meu Pai amado, que o Senhor venha prosperar a vida dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai, congregado nesta casa de oração chamado Comunidade Cristã Pedra Angular, meu Deus querido, em nome de Jesus. Aleluia. É em nome de Jesus que eu peço, Senhor querido, ao Senhor, que o Senhor entre com providência, meu Pai, na vida física daquele e daquelas que estão doentes, para que a cura venha, meu Pai amado, alcançar essas pessoas. Meu Deus querido, na vida financeira, Pai, eu oro para que o Senhor venha, meu Pai amado, entrar com providência, com emprego, Pai amado, isso é um negócio próprio, se essa pessoa tiver,
Que o Senhor faça com que, meu Pai, essas pessoas venham prosperar, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, prospera, meu Pai amado, a vida sentimental, ó meu Pai amado, a vida conjugal, prospera como um todo, meu Pai, a vida dos teus filhos e a vida das tuas filhas, meu Pai, que é a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, na beleza da tua santidade, porque não existe outro Deus além de ti. Pai Santo, assim como também, meu Pai, eu apresentei, meu Pai, a tua igreja, eu apresento, meu Pai, os teus filhos e filhas, meu Pai, os nossos vizinhos, meu Pai, moradores desta rua, Pai Santo, ó Pai, desde a criancinha até o mais velho, e desde o mais velho a criancinha, eu apresento, meu Pai, essas vidas a ti, Pai, para que o Senhor entre com providência naquilo que eles estão precisando, naquilo que elas estão precisando, meu Pai, para que eles reconheçam, que existe um Deus, meu Pai amado, que pode todas as coisas, meu Pai, que está atento às orações dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai Santo, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Amém, amém.